Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Você vai colocar na imprensa, né? Não é a frase minha, mas é a frase verdadeira. É do Milor. O senhor escreveu na cadernetinha do lado dos pagamentos, né? Para mostrar como é podre a política brasileira. O Brasil em 2020 vai estar numa situação de balanço de pagamento e situação da Petrobras caótica. Porque o mercado de derivado está crescendo em média 6%. Esse ano talvez a gente tenha até deflação, né? Tem crescimento de PIB negativo talvez, né? Mas o consumo de combustível continua crescendo. Tecnicamente falando, é uma empresa quebrada. O que acontece? A Petrobras está cada vez mais aumentando a sua importação de derivados, quer seja de diesel, quer seja de gasolina. Gasolina está importando porque o governo está matando o setor de etanol por segurar o preço da gasolina. Esse governo está matando a Petrobras. Matando. O governo obrigou a Petrobras a participar em 30% do pré-sal, todo o pré-sal, 30% no mínimo, e ser operadora. Ela não vai ter condição de investir o que ela já se comprometeu a investir por determinação do próprio acionista majoritário. Eu tenho um receio. Integridade física minha. Né? Mas isso é uma coisa que a gente Nós vamos ter que manter muito contato, principalmente depois de um ano aí. A gente vai ter que estar atento e... Porque eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Às vezes não tem histórico de violência, né, a princípio. Celso Daniel. Mas você acha que é do time deles lá? O que traz mais receio, mais medo? A reação dos políticos ou das construtoras? Fiz um fechamento aqui, aquela parte final. Dos políticos. Porque não tem mais nada aqui, né? Tá em branco. Celso Daniel sabe alguma coisa, Paulo? Eu vou abrir aqui. Olha, sabe que matou ele no final? O que a gente escuta, né, que eu escutei de muita gente aí, né? O PT que encomendou, né? Houve um desacerto civil na divisão. É a história do dossiê, né? E hoje a ex-mulher dele ganhou um prêmio, né? A ex-mulher dele é ministro do Planejamento. Miriam Belchior. De planejamento não entende nada. É ministro do Planejamento. A BR-101 aqui em Santa Catarina. Foi feita uma duplicação. Outro dia, eu ainda estava lá, cheio de problema lá. A Petrobras fornece o asfalto. E eu lá, diretor de abastecimento, toco o telefone. Acho que já era Casa Civil já. A ministra da Casa Civil liga para mim. Por que esse asfalto da Petrobras é tão ruim, não sei o que e tal? Tira da gravação isso aí. Por que esse asfalto da Petrobras é tão ruim? Eu falei, ministra, o asfalto da Petrobras não é ruim. O asfalto da Petrobras é o que está dentro da especificação. E ela tem mania de falar um pouco alto, né? Então você começa a falar assim e depois os telefones vão assim. Essa é a Glaze, né? Você está se referindo a Dilma? Não, Dilma. Em 2010, quando ela foi para ser candidata à presidência, assumiu no lugar dela o Guido Mantega, ministro da Fazenda. Um erro gravíssimo, do meu ponto de vista. Por quê? Como ministro da Fazenda, em nenhum momento ele se posicionou como conselheiro da Petrobras, porque o chapéu dele lá no conselho era ministro da Fazenda. E outro detalhe importante é que os demais conselheiros da iniciativa privada são omissos, pode colocar essa palavra aí, omissos na reunião de conselho, que normalmente são empresários e não querem ficar mal com o governo. Então o que o ministro fala lá é lei, ninguém questiona. Como se deu o processo de venda da refinaria São Lourenço pela Petrobras na Argentina? A Petrobras comprou uma empresa chamada Pérez Compan no ano de 2001. O presidente da Petrobras era o Filipe Rastul. E eu diria que essa compra foi tão desastrada quanto a compra de Passadina. Por quê?
Essa empresa era uma enorme empresa da Argentina, uma das maiores na época, 2001, uma empresa privada, e que tinha ativos tanto na Argentina, quanto na Colômbia, quanto na Venezuela. Mas essa empresa, além de ter esses ativos, era uma empresa que tinha uma dívida muito alta. Então, se for olhar até hoje o que essa empresa deu de resultado positivo à Petrobras, vai ver que foi um mau negócio. Quando é que o senhor vai dar essas gravações para nós, essas reuniões? Gravações? O senhor não gravou nenhuma reunião? Eu gravei. Não. Nem imaginava que tivesse necessidade disso, O delegado. senhor vai ter que ficar mais tempo aí pensando, então. Não faça isso, pelo amor de Deus. Refletindo aí, onde é que estão essas gravações aí? Essas gravações não existem, ninguém gravava isso aí. Imagina quem que ia gravar isso. Acho que tudo isso que nós estamos fazendo aqui de extremo valor. Agora, que jeito que nós vamos mudar nesse país é outra pergunta, né? Tem os paradigmas, né? Um dia os paradigmas se quebram, né? Tem que quebrar, né?